É contraproducente tentar resistir à pornografia? Será que tentar resistir é a melhor maneira de lidar com esse problema? Imagine que seu cérebro é como uma criaturinha exigente, que pede cada vez mais para conseguir o que quer. Dá para comparar com uma criança que pede doce. Primeiro ela pede com educação. Se não der certo, começa a reclamar, chorar, até fazer um escândalo. Assim, nosso cérebro, quando deseja algo, vai testando quanto de pressão precisa fazer até nos fazer ceder. Se resistimos, mas acabamos cedendo no final. É como se ele pensasse: ah, então eu só preciso insistir um pouco mais da próxima vez. Quando lutamos demais contra um desejo e ainda assim cedemos, acabamos tornando esse desejo ainda mais forte. Você tenta resistir a todo custo, fracassa, se sente impotente e o ciclo se repete. Isso, inclusive, é muito comum não só com pornografia, mas também em outros tipos de vício ou comportamento compulsivo. É extremamente desanimador, porque quanto mais lutamos e perdemos, mais cresce aquela sensação de que não tem jeito, que você nunca vai conseguir sair disso. Se a resistência não é a solução, qual é a alternativa? Mas se em vez de resistir o tempo todo, você passar a agendar o uso de pornografia? À primeira vista soa um pouco estranho, pois você pode pensar que dessa forma estará reforçando ainda mais esse comportamento. Mas essa estratégia pode te ajudar a treinar a parte frontal do seu cérebro, a área responsável pelas tomadas de decisão e pelo controle de impulsos. A lógica é simples. Se você escolhe de maneira consciente um momento específico para ver pornografia, nos outros momentos você pratica a resistência. Em vez de ficar lutando o dia inteiro e fracassar em algum momento aleatório, você estabelece pequenos intervalos de sucesso, pequenas vitórias. Pode parecer contraintuitivo, mas a ideia é treinar o cérebro a resistir por períodos definidos. Não é sobre reforçar o comportamento, mas sim sobre ensinar o seu cérebro a lidar com os desejos de forma mais controlada. Você pode dizer a si mesmo: agora não, só vou permitir isso em tal dia ou em tal horário. Se você consegue cumprir esse pacto, o seu autocontrole é reforçado. Assim, a confiança aumenta e aos poucos vai fortalecendo cada vez mais o autocontrole, permitindo lidar melhor com os desejos e diminuir a frequência do consumo aos poucos até o ponto que não atrapalhe a sua vida ou extingui-la de vez. Você precisa entender que resistir aos desejos fora dos horários programados treina o cérebro a ter mais autocontrole. Ao ter sucesso em adiar o uso, você se sente mais confiante e menos propenso a ceder aos impulsos. Claro que isso não é uma solução universal para todo mundo. Em casos de vício severo ou com outros problemas emocionais ou mentais, pode ser que essa estratégia não seja a mais adequada. Por isso, sempre é bom conversar com um profissional de saúde mental, alguém que possa realmente avaliar a situação específica de cada pessoa. Mas para a maioria das pessoas que está lidando com o vício em pornografia, a ideia de resistir por períodos programados pode funcionar melhor do que aquela resistência contínua que leva à exaustão e depois à frustração com o fracasso. Você pode definir um horário do dia para consumir pornografia. Será mais fácil resistir ao desejo sabendo que na hora agendada você poderá consumir. Quando você resiste ao desejo nas outras horas do dia, isso vai te motivando a continuar. E por algumas vezes você vai se perguntar: será que eu preciso mesmo disso hoje? O que você fazia em qualquer hora aleatória se torna uma vez por dia em determinado horário. Depois pode passar a ser dia sim, dia não, somente naquele horário específico. Depois, uma vez a cada 3 dias, uma vez por semana e assim por diante. Com essa abordagem, provavelmente você verá progresso e se sentirá motivado a continuar, mesmo que lentamente. Os vícios comportamentais como pornografia geralmente não provocam os sintomas físicos intensos de abstinência que vemos em vícios químicos. Isso torna mais viável a ideia de esperar o desejo passar, ou programar momentos para lidar com ele
de forma estruturada. Por que as pessoas recorrem à pornografia? Muitas pessoas recorrem à pornografia como forma de lidar com emoções negativas, como tristeza, ansiedade, estresse, solidão e raiva, e também como uma válvula de escape para lidar com problemas no trabalho, conflitos familiares, baixa autoestima, etc. Para você, a pornografia pode ser uma maneira de anestesiar sentimentos negativos. No momento ela funciona, mas depois vem o arrependimento. Por isso, o ideal é você encontrar outras formas de lidar com regulação emocional, procurando técnicas e atividades como mindfulness, meditação, exercícios físicos, terapia ou simplesmente conversar com alguém de confiança. Quando desenvolvemos maneiras saudáveis de enfrentar o que nos incomoda, ficamos menos vulneráveis a esses escapes, que só oferecem alívio temporário. A técnica de surfar o desejo pode te ajudar. Uma técnica respaldada por pesquisas em neurociência e psicologia comportamental, originária das práticas de mindfulness, é a chamada urge surfing, ou surfar o desejo, que é uma técnica que envolve a conscientização e a observação plena dos desejos e impulsos, sem ceder imediatamente a eles. É como surfar uma onda. Em vez de tentar lutar contra ela, você acompanha até que ela se dissipe naturalmente. Na prática, significa reconhecer o desejo, perceber os pensamentos, sensações físicas e emoções que acompanham o desejo. Observar sem julgamento. Não se criticar por ter o desejo, apenas aceitá-lo como uma experiência presente. Permitir que o desejo passe. Não tentar suprimir ou alimentar o desejo, apenas observá-lo até que sua intensidade diminua. A resposta do cérebro aos desejos é temporária. Quando você espera e não age impulsivamente, permite que seu cérebro processe os impulsos de maneira mais racional. Surfar o desejo não elimina o desejo completamente, mas muda a sua relação com ele. Você aprende que a vontade vem e vai. Ela não é uma entidade toda poderosa que te obriga a fazer algo. Ao reconhecer que o desejo é temporário e que não precisamos agir sobre ele, podemos evitar comportamentos compulsivos. Você precisa entender que muitas vezes o vício se instala em um vazio. Se não há motivos fortes para buscar outras atividades, o cérebro acaba recorrendo àquelas que garantem alívio rápido. Então, a dica é justamente buscar mais significado na vida, mais coisas que deem alegria genuína. Pode ser descobrir hobbies, manter relações com amigos ou família, envolver-se em projetos que tragam realização pessoal. Quando a vida fica repleta de experiências positivas, a gente sente menos necessidade de recorrer a compensações instantâneas. No fim das contas, tentar resistir à pornografia só na base da força pode ser contraproducente. Você precisa entender melhor o funcionamento do seu cérebro para lidar melhor com ele. Escolher estratégias mais inteligentes e, para além de tudo isso, criar uma vida em que valha a pena investir nossa energia. Afinal, se a gente enche o dia a dia de propósitos e prazeres saudáveis, fica muito mais fácil dispensar comportamentos que trazem um alívio rápido, mas podem custar caro depois. A principal mensagem deste vídeo é que a resistência direta e forçada aos desejos nem sempre é a melhor abordagem. Em vez disso, o foco deve ser em entender como seu cérebro funciona, reconhecer que os desejos são impulsos naturais e que o vício é um problema complexo. Saiba escolher as suas batalhas. Resistir estrategicamente em momentos específicos ajuda a treinar o autocontrole, encontrar alternativas saudáveis, desenvolver mecanismos de enfrentamento eficazes para lidar com as emoções e situações que levam ao uso da pornografia. Construir uma vida que vale a pena viver. Encontrar propósito, significado e alegria em sua vida para diminuir a necessidade de escapes como a pornografia. Se você sentir que precisa de ajuda,
não hesite em procurar um profissional. Obrigado por me ouvir até aqui. Se você gostou desse vídeo, sinta-se à vontade para deixar o seu like, para se inscrever aqui no canal e deixar um comentário. A gente se fala em breve.